Hélio, você estava falando sobre utilizar a pesquisa ou algumas questões vindas da pesquisa na prática clínica, claro, de acordo com o que a prática exigia. Hoje, atualmente, você acha que existe ainda resistência da academia e pesquisadores quanto à prática clínica? Sim, eu acho que ainda existe. O que eu acho é que mais gente da academia veio para a clínica. Então, enquanto que lá no início o pessoal da academia era 100% pesquisador ou professor, não havia nenhum clínico, o máximo de aplicação que existia, o máximo, eu estou sendo depreciativo, mas digamos assim, uma área onde a aplicação era permitida era na educação, sob influência de nomes consagrados, por exemplo, do Keller. O Keller desenvolveu, nós já sabemos que historicamente isso teve início na Universidade de Brasília, com a participação da Carolina Bori, do Rodolfo Aze, e alunos que depois se tornaram nomes reconhecidamente importantes nesse comportamento, como Maria Amélia, João Cláudio, Isaías, Raquel Kerbal, etc., participaram desse ano. Então, havia um acolhimento à aplicação na educação. Por quê? Porque havia um modelo, e esse modelo, de certa maneira, era apoiado realmente, havia consistência entre os dados de pesquisa, entre os conceitos e a aplicação. Ou seja, na área da educação, nós tínhamos um modelo a seguir. E esse modelo servia de ponto de partida para criações, para variações, para desenvolvimentos próprios. Mas havia um modelo. Na clínica, não. Então, na clínica, nós não tínhamos modelo. E não tínhamos personalidades da abordagem que autorizasse e apoiasse. Pois bem, quando alguns de nós, eu sou um exemplo, eu não sou o único, a Mali e outras pessoas, né? A própria Raquel, o Luiz Otávio, quando nós começamos a atuarmos como clínicos, então nós começamos a fazer parte de um departamento onde havia os pesquisadores, os professores e havia os clínicos. Então começou a haver uma certa aceitação. Uma aceitação que eu não diria assim com muito boa vontade, a gente era olhado com certas restrições, né? Agora, então, havia claramente uma dificuldade. Agora, o que acabou acontecendo é que com o passar dos anos, e vamos falar então agora dos anos recentes, caímos no oposto. Muita gente dizendo que é terapeuta comportamental, que é clínico, e sem formação nos princípios. Então, eu acho que o excesso de então virou um déficit de agora. Nem tanto lá havia uma crítica exagerada, e nem tanto aqui, que é uma paixão pela aplicação sem a necessária preparação e conhecimento de pesquisa básica. Eu acho que esse é o grande problema atual, né? Agora, foi muito marcante para o meu desenvolvimento o trabalho que eu fiz com uma cliente, um trabalho que foi muito desafiador, porque ela apareceu no consultório com uma queixa de fobia, e uma fobia muito específica, fobia de elevador. E quando eu comecei esse atendimento, eu já tinha caído no descrédito, eu já desagradei do método da dessensibilização sistemática. Isso exigiu de mim uma atuação completamente diferente. Com essa cliente, eu saí a campo, eu fui vencer as dificuldades, fui com ela, né? Vencer as dificuldades fóbicas dela, em situações reais
dentro do elevador e outras fobias que depois ela acabou expressando. Pois bem, então, nesse sentido, eu trabalhei com um conceito de... O Volpe diria que o que eu fiz foi uma dessensibilização ao vivo. Porém, não foi uma dessensibilização ao vivo exatamente. Por quê? Porque eu não segui, por recomendação do Bandura, vamos chamar assim, a hierarquia. Porque Bandura dizia, isso não é necessário, você não precisa começar do item de menor, gerador de menor ansiedade para o de maior ansiedade. Você pode colocar os itens da hierarquia em ordem inversa, começar pelo que gera mais ansiedade e chegar no de menos ansiedade. Ou distribuir aleatoriamente os itens da hierarquia. Então o que eu fiz? Eu fui a campo. Então não foi uma dessensibilização sistemática ao vivo. O que eu fiz, na verdade, foi fade, então deu uma outra terminologia, outra operante, fade, exposição gradual às situações e modelagem. E abundância de reforçadores. Na forma de aprovação, de elogio, até reforçadores arbitrários nesse sentido. Mas enquanto a cliente foi avançando e vencendo seus medos, as suas fobias, reforços naturais que eram resultantes da conquista da liberdade dela, destes medos e tal. Pois bem, este foi um trabalho bastante significativo, não é? E também trabalhei assim bastante a reformulação de regras, que na verdade naquele tempo eu considerava isso como se estivesse fazendo um trabalho de transformação da cognição. E depois eu vejo que na verdade o que eu estava dando para ela era elementos para modificar as verbalizações dela. Eu não sou contra a ideia de que a gente muda o pensamento. O que eu não acho é que o pensamento é que muda os comportamentos. Eu acho que o pensamento alterado, modificado, ele faz parte de um novo encadeamento. Então, eu fui construindo novos encadeamentos, novos conceitos da pessoa. Pois bem, eu não vou detalhar agora o procedimento, mas eu quero enfatizar que isso foi muito importante para mim. E tanto me encorajou a levar esse trabalho para o Congresso de Ribeirão Preto. Então, eu que só levava e me escondia, parece que minha atuação clínica, minha atuação de aplicação, se restringia a situações de pacientes, clientes institucionalizados, basicamente com um déficit de importante desenvolvimento. Eu levei para o Congresso o caso de um atendimento que eu fiz dentro do consultório, né? E já usando toda uma conceituação comportamental operante. Então, esse caso eu considero, ele foi uma comunicação oral, né? Então não foi uma exposição tão longa, não foi assim um caso, assim, numa palestra, mas muito significativo, porque me encorajou. E a reação do público foi bastante significativa. As pessoas que assistiram à apresentação conseguiram enxergar que eu estava, afinal, fazendo um trabalho clínico com uma pessoa que procurou uma clínica de psicologia, uma clínica para ser atendido como cliente, e que eu usei basicamente procedimentos e terminologia operante. Para mim foi um momento muito marcante. Outra coisa também que ajudou muito foi o fato de que eu nunca me afastei da universidade até essa época, né? Eu dava aula na PUC São Paulo, dava aula na PUC Campinas, e os alunos apresentavam desafios muito importantes, porque enquanto eu dava aula de princípios, eles me perguntavam, mas para que servem esses princípios que vocês estão ensinando, os professores estão ensinando, princípios que são criados a partir de pesquisa com animais, sujeitos de infra-humanos, como é que tu usa isso com humano? Então, o aluno também me trazia perguntas interessantes, e eu não podia dar respostas usando o modelo de Hull
e nem o modelo do Pablo. Ele tem que dar uma resposta no modelo skinneriano. Então isso também foi um desafio que foi modelando. Eu diria que as perguntas, elas tinham mais uma função de operação motivacional, de criar uma condição aversiva da qual tem que me esquivar, encontrando uma resposta. Então, e estas respostas me levavam a refletir. Fala-se que a consciência é um fenômeno social, e nesse caso é bem claramente. Eu trabalhava no consultório e eu precisava encontrar no meu trabalho resposta para as questões que os alunos traziam. Então, isso foi criando condições para que eu próprio fosse tomando consciência do que eu estava fazendo, usando conceitos e tentando encaixar nos procedimentos operantes. E eu acho que isso acabou demorando, mas acabou sendo bem sucedido. Como tal, é importante dizer também que foi um desenvolvimento um tanto quanto isolado. Por quê? Porque eram experiências individualizadas, nós não estávamos seguindo nenhum modelo. Volto a insistir que nós da clínica nascemos órfãos de um modelo clínico, né? Então, por isso que é um desenvolvimento lento, é um desenvolvimento que eu diria que está mais próximo de modelagem do que de modelação, seguir um modelo, está mais próximo de modelagem do que seguir instruções. Então, por isso que é tão lento, né? Mas fomos avançando. Hoje, eu estou bastante confortável em relacionar todo o meu trabalho clínico com o modelo operante. Eu não tenho nenhum desconforto com isso, né? Mas foram basicamente 40 anos de atividade e, portanto, um processo bastante lento.